Bom dia, pessoal! Hoje eu tô aqui para dar aquela informação que ontem ficaram todos na curiosidade me perguntando o que é a novidade do Beleza Zen, o que é a novidade do Beleza Zen. Gente, vocês são muito curiosos mesmo, né? Olha, a novidade do Beleza Zen tá aqui do meu lado. É o Tico. O Tico, ele vai fazer parte agora do nosso quadro aqui, vai estar uma super contribuição pra gente. Ele trabalha com TFT e constelação familiar. Vocês sabem o que é isso? Eu sei, eu já passei por isso. Mas o Tico vai falar pra gente. Conta, Tico. Não, legal. Eu vim fazer um curso com a Lei, eu adorei o lugar, adorei o ambiente, a energia. Eu falo assim, é aqui, né? Ai, que bom, né, gente? É bom. Que bom. É bom, fala esse lugarzinho que a gente tá num puta de um jardim maravilhoso. E aí eu gostaria de atender, eu me coloquei nessa posição para o universo, de eu poder atender pessoas, de poder modificar vidas, né, de poder tocar no coração das pessoas, e eu não vou fazer nada por elas, mas eu vou conseguir direcioná-las, mostrar algumas coisas para elas, que são as técnicas que eu trago. A TFT, que veio primeiro, e depois eu acabei me tornando um reprogramador biológico também, que é uma outra técnica muito legal que eu trabalho. Maravilhosa também. E a parte da constelação, que é a minha cereja do bolo. Mas eu não paro por aqui, porque eu falo, o universo é tão amplo. Agora eu vou fazer barras com a Lê e assim eu quero continuar. Mas eu quero estar aqui todas as terças-feiras, das 8 ao meio-dia, e prestando esse serviço pro pessoal que frequenta o seu espaço, o Beleza Zen. Uma super contribuição pra gente. A gente já teve constelação aqui outras vezes. Todas as vezes o pessoal amou e queria mais. E as pessoas incríveis que eu tive nunca ficaram por aqui, eram de fora. Mas ter o Tico aqui pra gente toda semana é uma bênção, né? Muita contribuição mesmo. E explica o TFT. TFT, EFT, afinal de contas, alguém sabe o que é isso? O TFT é de Thought Field Therapy. É uma técnica que ela veio antes do EFT. O EFT hoje ele se tornou mais popular, porque a pessoa que desenvolveu ele, ela é mais marqueteira, então ela fez a lição de casa, eu vou falar assim. Mas a TFT é a técnica original. A EFT ela trabalha com uma única sequência para todos os tipos de problema. O TFT ele é específico. Ele tem sequências específicas, por exemplo, para a dor, que é uma sequência muito rapidinha, com 2 pontos. Mas eu tenho, por exemplo, algumas pessoas fazem aquela sequência e não tem uma melhora. Então eu consigo desenvolver uma sequência específica para aquela pessoa. Entendi. E o Dr. Roger, que foi o Roger Callahan, que foi o desenvolvedor da TFT, o Dr. Roger, o que ele fez? Na verdade, ele juntou uma série de informações para formar a TFT. A TFT não é uma única técnica, são várias técnicas. E é muito legal, porque com a TFT você pode tratar dores físicas ou emocionais. Eu briguei com meu pai lá no passado e eu não consigo me reconciliar, não consigo perdoar. Eu tenho um trauma que um cachorro me mordeu quando eu era criança. Tudo isso a gente consegue limpar. E é muito rápido, é coisa de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E são só toquinhos mesmo, Tico? Então, essa é a grande beleza da TFT, não usa agulha. Ai, gente, olha, eu odeio agulha, amo acupuntura, acho maravilhosa, mas quando eu fui fazer essas coisas, já fui pro chato, porque é muito chato essa coisa de agulha. Eu tenho trauma. Dá pra tirar trauma de agulha? Dá pra tirar trauma de agulha. Dá pra tirar trauma de agulha. E esse não tem... É só toques, né? Sim. Na verdade, a gente se utiliza dos mesmos meridianos da acupuntura. Tá? É uma técnica baseada na acupuntura. Só que a gente coloca, ao invés da agulha, que a agulha, na verdade, ela traz algumas informações pro corpo. Ela tira energia, coloca energia, tem o ângulo, tem a quantidade de profundidade que você aplica. Na TFT, a gente se utiliza com a pontinha dos dedos. São só os toquinhos assim, gente, são olha. São toquinhos assim que a gente coloca energia pro corpo, coloca energia naquele meridiano, na verdade, nos terminais dos meridianos. E esses terminais, eles vão para os nossos órgãos e fazem a nossa energia fluir novamente. Então, na verdade, o que você coloca, o TFT, são códigos que vão para o seu corpo para voltar à homeostase. Então, você está com algum tipo de problema físico ou emocional e você coloca uma informação no teu corpo para o teu corpo voltar ao estado original.
Tá. E aí na sua sessão, a pessoa vem para o TFT, você pega, faz um diagnóstico daquilo e traça uma sequência única para ela, é isso? Tá. Ela vai se auto-aplicar isso depois ou ela vem para você aplicar? Como funciona? Não, eu não toco na pessoa. Isso é outra coisa legal que permite até um atendimento à distância, mas aqui nós vamos estar fazendo localmente. Então assim, mas eu não vou relar na pessoa. A pessoa vai sintonizar o problema dela e vai se auto-aplicar. Ah, é auto-aplicação. Outra coisa legal, ela não vai ficar só aqui tratando comigo. Tem algumas ocasiões que ela vai levar a sequência para casa e vai aplicar ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, conforme for o diagnóstico que a gente fizer. Então é uma técnica que ela não depende de mim, tá? Eu só sou um orientador, né? Então eu vou falar, ó... E você pode começar com uma sessão de um jeito e depois na semana seguinte a pessoa volta e tudo mudou e é outra sequência. Isso. São duas situações. Eu trabalho de duas formas, Lê. Uma é pontual. Ah, eu estou com uma dor de cabeça e quero tratar. Então, nós vamos tratar aquela dor de cabeça. Aí eu estou com, por exemplo, depressão. Então, eu tenho alguns protocolos. Eu trabalho com protocolos. Eu trabalho com um protocolo de setênios, que é baseado na antroposofia. A gente trabalha com a pessoa de 7 em 7 anos. Então, eu vou limpando nessa pessoa todas as informações de 7 em 7 anos, desde a gestação. Porque toda a informação que a criança recebe na barriga da mãe já está guardada no DNA. Tá? Então, assim, tudo que acontece ao longo dos 21 primeiros anos de vida vai influenciar o restante da sua vida. Então, aquele trauma que você teve quando você tem 5 anos de idade, ele vai ficar no seu subconsciente até a sua vida adulta. Só que o que acontece? Ele não vem de forma consciente. Ele vem no seu subconsciente. Então, às vezes, acontece alguma coisa com você que você não consegue responder, não consegue compreender, mas é uma informação que está lá no seu subconsciente. Então, você não aí, consegue minha próxima acessar. dúvida. Gente, Opa. eu estou aqui criando. Então, a pessoa vem para a sua sessão. Aí eu venho para o TFT. Mas, no meio disso, parece que misturou com constelação. Então, Ou ela vem para constelação, ou você usa tudo isso misturado? Como funciona? hoje eu misturo tudo. Eu junto as técnicas. Nossa, sei como se falar. É uma coisa assim. A constelação, eu acho ela uma outra técnica, são técnicas diferentes. Mas assim, eu não tenho essa particularidade de, eu só faço isso, só faço aquilo. Não. Sou terapeuta, né? Eu sou um todo, a pessoa também é. Eu não trato do dedo dela que está doendo, eu trato dela como um ambiente, como um todo. Esse dedo faz parte de um braço, que faz parte de um corpo, que faz parte de um ambiente, que faz parte de uma família, que faz parte de um sistema muito maior. Então não adianta eu olhar só para o dedo daquela pessoa. Tá? Então, com a constelação eu acho ela magnífica pelo seguinte: é como se você estivesse vivenciando uma situação e você sai daquela situação e observa como uma terceira pessoa. Porque às vezes você está tão inserido num contexto que você não consegue enxergar nada diferente daquilo. A sua visão é isso aqui, você não sabe o que está aqui para trás, você não sabe o que está acontecendo na visão do outro. É só uma questão de ponto de vista. A constelação, ela te permite esse olhar mais 360, esse olhar mais genérico, olhar para trás, o que seus antecedentes, os seus antepassados fizeram. Porque toda essa energia dos nossos antepassados, elas ficam guardadas na nossa família, Tá no aqui, nosso gente, sistema. ó, DNA, ó, não nega nada. Não, nunca. Pode Tudo assim, armazenado. de forma consciente, você vai sempre negar. De forma consciente, você vai sempre negar. Você vai falar assim, não, eu não existo. Não, esse negócio não tem relação. Ah, não, minha mãe que era assim, eu não sou, eu sou diferente da minha mãe. Então aí você já está ferindo uma lei da constelação, que é exclusão, né? Não tem exclusão. A gente é natural. Então, como os animais que nós somos, nós gostamos de pertencer. Então, para pertencer, gente, é uma energia incrível. Você pode até se sentir excluído em algum momento, mas você faz sempre uma energia para voltar para aquele sistema. E o nosso sistema original é a nossa família. Então, a gente faz sempre um movimento para voltar para o seu sistema original. E as suas sessões, elas duram quanto tempo? Como que funciona? A constelação, o TFT? Então, eu trabalho assim. Eu gosto muito de trabalhar com protocolos. Porque eu entendo, eu tenho uma primeira sessão, é mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15 de sessão. Eu
tento fazer uma constelação logo na primeira sessão para eu poder entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E aí é legal porque eu trabalho com constelação individual. Ai, que lindo, tá? gente! Eu trabalho com a constelação em grupo, mas trabalho com a constelação individual. Então, ninguém vai precisar saber de nada daquela pessoa. Você sabe que é um problema. Eu já trouxe várias vezes a constelação em grupo aqui e as pessoas não querem vir porque elas não querem se expor. Ai, mas eu vou contar. Por mais que eu falo, gente, ninguém vai saber do seu problema porque é tudo energético e não sabe mesmo, né? É tudo muito confuso. Eu fiz várias vezes já. Mas as pessoas têm medo de vir se expor. E estar sozinho, eu já fiz individual também, é muito legal. É uma proteção, você se sente mais à vontade. Então, eu trabalho com esses bonequinhos, deixa eu chegar mais perto aqui pra ver. Gente. Ó, tem a menininha, tem a vovozinha, aí tem a criança, tem o adulto, né? Então, assim, na verdade eu monto um tabuleiro com algumas representações. Tem outros elementos aqui que podem representar sexualidade, por exemplo. Então, tudo a gente coloca ali. E aí eu consigo, numa primeira sessão, entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Quais as dinâmicas do sistema dela. Ah, eu tenho uma enxaqueca. Mas de repente você coloca a enxaqueca ali, a pessoa, e vai vendo que de repente essa enxaqueca está ligada à mãe, está ligado a uma situação, ao marido, ao filho. Então são várias as situações. Eu não entendo a doença como as pessoas, como a grande maioria de nós entende. A doença, para mim, são programas biológicos que vêm para te avisar, para te alertar. É um grito. Ai, me olha! É um grito da alma para te alertar que existe alguma coisa de errado. Exatamente. E você precisa corrigir. Muitas das nossas doenças estão ligadas ao não perdão. Ao não perdão pessoal, ao não perdão, eu não te perdoo porque você não passou cola para mim. Então, tem várias coisas. E aí é vários níveis, né? Na infância também bastante marcante nesse sentido. Gente, minha gata tá todo vapor aqui, vocês estão ouvindo? Ela tá brincando aqui em volta. Tá se esbaldando. Mas então a constelação você pode fazer ela individual, de um tema, e depois você pode ir aprofundando isso para outras coisas dentro da vida da pessoa, o trabalho. Porque assim, ó, por exemplo, se eu coloco aqui um casal e um filho. Aqui eu tenho um sistema. Depois eu tenho um subsistema da mãe com o filho, do pai com o filho e dos três. Então eu tenho que olhar... Você harmoniza cada um. Cada um. Então assim, dentro de um grande sistema tem vários subsistemas. Então eu preciso analisar esses subsistemas. E aí a constelação ela é muito rica porque ela não fica só no âmbito familiar. Tá? Então eu posso tratar uma doença com constelação, eu posso tratar uma empresa com constelação. Então eu quero lançar um produto e eu quero saber se esse produto tem vai ter aceitação. Vamos fazer uma constelação. Dá para fazer. O meu ambiente está desarmonizado, tal, não sei o que eu quero harmonizar. Vamos fazer uma constelação. Então a constelação ela é bastante ampla, ela trabalha a parte empresarial, trabalha a parte familiar, trabalha doenças. Então tem um processo que eu faço também, que eu vou trazer aqui para o Beleza, que é de coach sistêmico. Então são 10 sessões, que durante as 10 sessões eu vou fazer a pessoa fazer uma autoanálise dela, como ela está, quais são os empecilhos que acabam atrapalhando ela de prosperar, acabam atrapalhando ela de trocar de profissão, ela fica presa naquela doença, ela fica presa naquela energia da família. Então essas 10 sessões são para mostrar essa pessoa, ela vai sair de um lugar para o outro, que é o mesmo processo do coach, do A para o B, com a menor tempo, melhor maneira possível. Né? Então o coach sistêmico é bem legal, porque é uma técnica feita, mas com a constelação. A constelação envolvida. E a TFT também eu tenho os protocolos. Né? Então aí eu faço toda a limpeza. A TFT ela é muito legal porque ela mistura várias técnicas. Então eu trabalho com a parte de chakras, alinhamento dos chakras com a TFT. Eu vejo se tem algum chakra que está bloqueado, por exemplo, é super fácil fazer. Eu vejo os Dantians, que são os chakras mais primitivos. Eu vejo a parte de toxina energética, é muito legal, porque às vezes a gente tem toxina, algum tipo de alimento, que leva a gente para um outro estado. Então eu faço uma anamnese com aquela pessoa, detectando tudo que participa da vida dela. Então, roupa, alimentos, medicamentos, produtos de higiene,
Então eu faço todo um levantamento dessas coisas, o que é energeticamente positivo e o que é energeticamente negativo para ela, que são coisas que podem prejudicar o dia a dia dela sem ela nem se dar conta, né? Então tem essa parte, tem a parte dos alinhamentos, dos chakras, dos dantians, e tem uma limpeza que eu faço de antepassados. Então o protocolo ele é bastante legal nesse sentido também. Gente, é muita coisa, é muito legal tudo isso. Mais uma ferramenta, eu acho, porque assim, eu também tenho ponto de vista que ele falou agora, que nenhuma doença é por acaso, você não é afetado, não é uma coisa que vem e te pega. Você cria tudo isso baseado em pontos de vista, em conceitos seus, um estilo de vida. E hoje em dia existem tantas técnicas e todas são maravilhosas. Ah, não é a TFT é maravilhosa, é mais que outra. Não existe mais. O que existe é assim, qual é aquela que, nossa, essa me chamou a atenção, né? Por isso de estar trazendo o Tico para cá, porque constelação é incrível. Eu amo. Já ajudou demais a minha vida em momentos muito significativos. E eu acho que ter esses recursos foge totalmente da racionalidade, mas ela cura você de traumas muito antigos, que você nem sabe que existe, na verdade. Não, né? A maioria dos nossos traumas, eles são inconscientes, a gente traz no nosso DNA. O nosso DNA não carrega só aquela carga genética de, eu tenho olho azul porque o meu bisavô tinha olho azul. Não, os perrengues que seu bisavô passou lá atrás, e a gente tem que respeitar isso, porque assim, o Brasil é um país que ele foi colonizado. Então as pessoas que vieram, os estrangeiros que vieram para o Brasil para colonizar, eles não vieram para cá porque aqui era uma Disneylândia, tá? Eles vieram porque eles estavam passando fome na Europa, eles vieram porque eles foram expulsos dos lugares que eles estavam, eles foram traficados de um lugar para o outro, os negros, eu falo, os índios foram dizimados. Então eu falo assim, tem várias informações que a gente carrega. No campo morfogenético, né? Só que a gente desconsidera isso. Eu acho que eu sou essa entidade aqui e tudo que aconteceu para trás não influencia, né? Na verdade, eu gosto de falar que a gente é um peixe num aquário, né, gente? A gente bebe baba o tempo todo, né? Uma professora minha falou isso e eu acho incrível. Não tem como você se isolar de tudo que os outros estão ali vivendo e pensando. Você está aqui nesse grande aquário. E você vai ser influenciado por isso. Não tem como. Eu falo assim, se você vê uma criança na rua passando fome, aquilo influencia seu dia, o restante do dia. E não vai ser legal. Se você vê uma criança gargalhando, você está num consultório ali esperando a sua vez, e tem uma criança gargalhando, aquilo te contagia. Eu falo assim, eu sempre cito o seguinte, Lê, a gente vive numa teia de aranha. Numa teia de aranha, você não consegue cortar um fiozinho da teia sem reverberar na teia inteira. Então, eu falo assim, tudo que acontece com a gente reverbera no outro, tá? Tudo que acontece no outro reverbera na gente. Mas o que a gente tem que fazer? A nossa parte, né? Então, a gente precisa se tratar, melhorar, porque quando você está saudável, você consegue fazer um ambiente mais saudável e consegue melhorar, às vezes, a vida do outro. Esse é o convite para algo mais, né? Como a gente diz no Axis. Em vez de você ficar ali naquela situação, né? Quantas vezes as pessoas do seu lado ficam assim, porque hoje está calor demais, reclamando da vida. Se olhar para o lado bom e você começar a contaminar as pessoas com a parte boa, em vez de você ser contaminado pelo ruim, porque vai ser contaminado, não tem jeito, tá lá e não existe o ruim, né? O ruim é ótimo, porque eu falo assim, na verdade, o ruim é o equilíbrio do bom. Olhar e ser você essa onda de possibilidades para as pessoas e não ser influência por elas, né? Toda vez que você faz alguma técnica como essa, você começa a ter mais consciência da sua vida, de tudo que você estava sofrendo influência e que você não escolhe mais e começa a limpar. A partir daí, você começa a limpar para toda a sua família, né? Quando eu fiz a constelação pela primeira vez, foi muito louco, porque você não entende, não sabia quem era quem naquela constelação. Só que... Você fez em grupo? Fiz em grupo. Imediatamente, naquela semana, o comportamento com a minha filha caçula mudou. Mas mudou de um jeito que eu falei, como que mudou isso? Só pode ter sido a constelação. Então, é assim, eu não mudei com a constelação. Ou mudei, não percebi. Mas o impacto imediato foi na minha caçula, que eu tinha bastante conflito com ela. E eu olhei e falei, caramba, esse negócio dá certo. Esse negócio não é brincadeira. Essa teia, ela tem amarras, né? É muito legal. Eu falo assim, eu acho que nenhuma terapia você pode ficar esperando assim. A gente está muito num momento
da pílula mágica. Eu quero emagrecer. Mas que jeito você quer emagrecer? Fazendo dieta, exercício, né? Uma vida Uma vida saudável? saudável? Não. Não. Eu quero tomar um comprimido e amanhã fica magro. É isso que eu quero. Se tiver uma varinha mágica que bate e fica magro, melhor ainda. Mas isso não existe. Isso não existe. Você vai fazer uma constelação, né? A constelação, às vezes, naquele momento, ela vai tocar na tua alma, vai tocar no teu universo e vai criar possibilidades. As possibilidades também, elas não podem não se realizar, porque vai depender de você. Mas o primeiro momento, no primeiro movimento foi feito, que é você visualizar aquilo e mostrar para o universo que aquilo é possível. Né? É um pouco do barra que você trabalha. É uma escolha. Olha, não quero mais viver nesse trauma e drama. Cansei disso, de ser influência de tudo, todos esses antepassados com todas essas ideias. Verdade, qual que é a minha verdade aqui, né? Que verdade eu quero construir. Que eu escolho a partir de agora. E isso é uma limpeza de tudo que tinha para você abrir e falar, e agora? Agora que não tenho mais tanta influência. Eu ainda escolho a partir do mesmo ponto de vista, né? Agora que eu sei que era o meu antepassado que sofria, por que eu vou continuar sofrendo? A minha vida é maravilhosa, eu tenho condições de estudar, de trabalhar, de ter uma família, que eles sofreram tanto, como você disse, muita carga de sofrimento dos nossos antepassados. Aí você olha a partir de uma limpeza. E existem possibilidades, porque você sabe que não é mais seu. E de olhar, né? Às vezes você nem e precisa agradecer, limpar, porque nós estamos aqui por eles. Se olhar para eles, né? Olhar para aquela situação, olhar para a sua doença e ver o que ela está querendo dizer para você. Eu falo, o meu professor de constelação, o Fernando Freitas, é um médico, tá? Então eu falo assim, ama a medicina, não descarta. O que a gente faz é algo alternativo que pode compor dentro da medicina. Eu falo assim, eu não dispenso nunca a medicina. Eu acho que se eles ocupam o lugar que eles ocupam, eles merecem, tá? Então, assim, o que a gente faz é paralelo a isso. Então, o meu professor, que é um médico, ele sempre fala disso aqui, né? Na verdade, a gente traz os sintomas para nossa vida. Você fica vivenciando os sintomas. O verdadeiro motivo, ele se esconde. Ele se esconde atrás desses tudo. Então, a pessoa vem conversar, por exemplo, fazer a constelação. Porque o meu marido, não sei o quê, mas meu filho, mas quem que tá aqui? Qual que é o verdadeiro causador problema, disso né? tudo? Então, e às vezes, você não precisa resolver nada, mas se você viu o que é isso, tudo muda. Porque quando você consegue ver a verdade, não tem mais como você voltar atrás. Essa é a grande mágica da constelação, da Barras, do ATFT, de todas as técnicas que estão aí. Quando você tem consciência, é consciência. A partir daquele ponto, você não precisa nem explicar. Né? Quando você sabe uma coisa, você sabe. Ninguém precisa de justificar, explicar. Isso é muito legal, né? Com todas as técnicas que trazem consciência para a pessoa. Eu acho isso lindo. É você poder se olhar no espelho e ver quem está ali. Não é a máscara. Sem julgar, né? Não é a sombra, né? Sem julgamentos. E tipo assim, eu tenho um olho mais fechado que o outro. Pô, tudo bem, isso é legal, me diferencia do outro. Eu sou feio. Não, eu não sou feio. Eu vejo uma beleza em mim que de repente o outro não acha. Mas às vezes tantas outras pessoas acham, né, que eu não sou feio. Eu sou gordo. Não, por quê? Eu falo assim, nossa, nem me fala esse problema de obesidade, então, hoje em dia, esses distúrbios alimentares que a pessoa não se enxerga, né? Então, a constelação vem até nesse aspecto, a TFT, com essa parte de toxinas que eu te falei, falo assim, são todas técnicas, eu falo assim, casadas. A obesidade, ela é explicável, né? Ela é explicável, eu falo assim, tá no âmbito familiar, eu falo assim, é super explicável. É uma proteção, é um recurso. Primeiro a gente tem que entender. Por que você está gordo? Está gordo. Porque gordo você não é gordo, estado. você está gordo, né? Aliás, é um adjetivo que hoje é ruim, né? Mas na época dos antigos, gordo era saudável. Não nascemos nessa época. Bom, ainda bem, porque eu ia ter problema para engordar. O meu caso é outro. Então, assim, os distúrbios alimentares, na verdade, eles têm fundamentos na nossa infância, têm fundamentos na nossa família, de origem. Então, tudo tem algum motivo. Começa na teta da mãe, né? Começa como você viu o alimento pela primeira vez. Né? Toda uma relação. O quanto de alimento foi lhe ofertado e o quanto que você queria ou precisava. Tem toda uma relação. Então, assim, a gente olha para a gordura, acha que é só fazer dieta. Não. Tem uma relação emocional aí.
Tem a parte alimentar, ela é bastante importante, porque eu falo assim, é o que você falou, ela começa lá na primeira mamada, tá? Então não adianta a gente achar que o resultado hoje é o que precisa ser alterado, não. Tem toda uma cadeia de tempo, de acontecimentos, de compreensões que precisam ser trabalhadas. Tico, para resumir, pessoa, ela viria atrás em quais situações? Olha, quais seriam as eu sei que são muitas, mas assim, pontua alguns casos que você já trabalhou e que tem bastante resultado, que são bem legais para essas duas técnicas que você usa. doenças de uma forma geral, tá? As doenças que a medicina enfrenta mais dificuldades, as terapias alternativas, ela tem um olhar diferente e tem resultados bastante significantes. Eu tenho uma médica que eu atendo no Rio de Janeiro, que ela tinha com 40 anos na menopausa. Imagina isso, para uma mulher. Mas assim, ela tinha se fechado a relacionamentos e muita desilusão, muitas coisas, muitas histórias, né? E 40 anos ela fechou o barzinho dela, falou, não quero mais, né? Aí ela veio para tratar comigo, TFT, por um problema de visão. Aí eu falei, vamos fazer um protocolo que é algo mais amplo, de repente a visão vai estar incorporada aí Beleza. Então, 40 anos, menopausa, as trompas dela atrofiaram, não tinha mais trompas, né? E aí 2 meses depois ela virou para mim e falou assim, tá acontecendo alguma coisa, eu voltei a menstruar. Uma mágica, voltei a menstruar. Eu falei assim, menstruar sem trompas? Eu falei assim, acho que não, né? Não entendo muito dessa parte. Ela falou, acho que não. Alguma coisa mexeu. Alguma coisa... Ela foi fazer os exames médicos, né? Ela é médica, então ela tem bastante acesso. Ela foi fazer os exames médicos e as trompas não voltaram. Acredito. Aí eu falo assim... Eu acredito, eu já vi coisas bizarras. Você fala, você que fez o milagre? Não, de forma alguma. Até porque eu não relo na pessoa, não tem como eu fazer o pirilim-plim-plim pra ela... Mas eu fui um instrumento de algo maior. Você foi lá e arrancou a pedrinha que estava no caminho. E ela voltou para a homeostase dela, ela voltou para o padrão natural. Ela é uma pessoa que ela gosta de sair para dançar, e ao sair para dançar, ela começou a ser uma outra pessoa dentro do salão de baile. Então, assim, ela começou a ser algo mais interessante, porque a mulher, quando ela é fértil, a gente não consegue ver isso, né? Visualmente você não consegue detectar isso. Mas os hormônios estão ali e os machos conseguem perceber. Então ela começou a ser uma pessoa diferente dentro do universo dela. Então, voltando à sua pergunta, na parte de doenças, né? Todas elas, câncer inclusive. O TFT é excelente para quem está fazendo a quimioterapia, excelente. Aí, gente, eu tenho relatos de pessoas que não caiu um fiozinho de cabelo com quimioterapia por conta do uso paralelo da TFT, tá? Problemas emocionais, traumas. Quem não tem trauma? Ansiedade. Quem não tem trauma? Ninguém aqui tem trauma, né, gente? Ninguém. A gente tem traumas de todos os tipos, tá? Então, assim, problemas de carreira. Eu não tô feliz sendo... Meu professor não estava feliz sendo médico, foi ser constelador, tá? Eu sou publicitário, formado em marketing, amo minha profissão, só que eu me apaixonei pela terapia, né? Então, assim, mudança de carreira, algum tipo de problema, barreira, eu não consigo olhar para minha mãe, eu não consigo perdoar meu pai, é muito abrangente, porque eu acho que com a terapia a gente consegue ter um olhar para o todo, mas os principais... E esses casos que hoje em dia eu percebo muito, depressão, né, gente? Depressão. O número de depressão e suicídio está me assustando. Então eu vou te confessar uma coisinha. Existe recurso. Eu cheguei na TFT, eu vim para terapia por conta de depressão. E eu passei por 2 processos de depressão, tentei suicídio no passado, e eu falo assim, eu sei exatamente o que é estar do outro lado. Eu sei exatamente. Existe escolha. Eu tenho visto muito isso das pessoas que se tornam terapeuta. É só você acordar, tirar aqueles pontos de vista. E é louco porque eu falo assim, eu tratei depressão, a minha primeira depressão, fiquei 1 ano tomando tarja preta. Não recomendo para ninguém, não gosto, nessa parte eu discordo um pouco da medicina. Mas respeito.
Segunda depressão, eu já tinha filho, já era casado. Eu falei, eu não posso tomar remédio. Foi quando eu fui buscar as alternativas. Fiz de tudo. Eu fiquei 6 meses entre a cama e fazendo o trivial. Tomava banho, comia, trabalho era assim, eu ia ali, fazia o que eu tinha que fazer e voltava para a cama. Fiquei 6 meses deitado. Quando eu conheci a TFT, em uma semana, eu nem lembrava mais o que eu estava fazendo naquela cama. Uma semana, gente. Quando você encontra a sua técnica, e não é Não uma, é a outra, TFT, não. é assim, quando você encontra aquilo que te traz Que toca a sua alma. vida de volta. Existem um monte de recursos, um monte. Então, você que está em depressão ou que está pensando em suicídio, pelo amor de Deus, olha para o lado, tem um monte de recurso. Na época da minha avó não tinha, Não. tá? Eles não tinham recurso nenhum, eles sofriam e não tinha nem remédio, tadinhos. A gente tem escolha, a gente tem muita opção. Tudo à nossa volta está proporcionando mais possibilidades para a gente. Olha quanta coisa maravilhosa. Então, os relatos são sempre assim, eu sarou. E quantos a gente atende que saram, que some, Nossa. que tem uma vida feliz de novo, Tem. que volta para a vida, volta para o trabalho. Porque a depressão, ela é mais ou menos, é uma prisão sem chave, né? É uma prisão sem grades e sem chave. Você acha que você está no fim do caminho, né? Eu tive uma cliente que ela falava assim, que a depressão dela era como se a alma dela não estivesse mais ali. Ela acordava todo dia de manhã e o corpo dela Desconecta, né? estava vazio. Ela não estava mais lá. Então é muito doido. E todas essas técnicas que a gente tem, das complementares, elas te trazem para esse preenchimento, né? Eu falo, volta pro corpo. Não, e volta melhor, mais saudável, né? Eu falo, E volta feliz. Usou o exemplo do peixe, do aquário, né? Uhum. Eu falo assim, a gente não precisa tratar só o peixinho, tá, pessoal? É muito importante a gente tratar o aquário também. Para quem tem aquário sabe, viu? Quando você vai tratar um peixe no aquário, você pinga água no aquário. E aí você contamina o aquário com todas as pessoas. É exatamente então, isso. eu falo assim, é essa busca de você melhorar. Porque se você estiver melhor, o seu vizinho vai estar melhor. Não adianta você falar assim, minha esposa é não sei o quê, minha esposa não sei... De repente é você. Você que está criando essa Você realidade, que está né? criando e você que está vivenciando, você que está expandindo aquilo. E aí você começa a vibrar aquilo, ela vibra também e aí vira uma coisa só. Agora, quando você se permite sair daquele papel, sair daquele aquário, né? Fala assim, agora eu vou me tratar como peixe. E depois você volta para tratar o seu aquário. Aí seu aquário começa... Aí aquele outro peixe que está dentro do aquário não tem como ele se contaminar também. Ele vai ficar Vai feliz. ficar feliz. Sabe qual é a contraindicação aqui? Se você não quiser ficar feliz, tá? Aí. Não quer ficar feliz, adora o seu trauma e drama, a vida tá muito legal, você chorando as pitangas, não faça isso, combinado? Não venha pra TFT, não venha pra Constelação, porque você vai ficar feliz. E você vai ficar tão feliz, tão irritante, que as pessoas vão falar, ai, como você tá chata, agora você ri de tudo. Não é assim? Mas Como você tá feliz. essas pessoas começam a se afastar da gente. Você não pode ser tão feliz assim. Nesse mundo não é felicidade, olha quanta tragédia. E a gente fica feliz, né? Muito feliz. Não, eu falo, esse começo de ano tá sendo assim, excelente para quem gosta de energia negativa. Falou, né? Tá, realmente, eu falo, é o momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento de luz. O que acontece na luz? A luz te permite ver. Toda sujeira. Coisas que você não via antes, né? Você olha, você chega na tua casa, tá com as cortinas fechadas, você olha pro chão, tá tudo limpinho, tá tudo beleza. A hora que você chega e abre as cortinas da sua casa, você vê o tanto de sujeira que tem ali. O momento nosso hoje é um momento de luz, né? Um momento de claridade. Então, a gente começa a perceber outras coisas, tá? Então, eu falo, essas coisas todas que têm acontecido agora no começo do ano, esses eventos traumáticos, estão vindo à nossa luz. Como a gente está como ser humano, né? Que contribuição que a gente está dando negativa para que isso possa acontecer. E eu acho que a gente tem que fazer, a gente está num processo, nessa luz, de buscar estar na luz. Só vendo que você vai tomar uma providência, né? Enquanto tá tudo escondido ali, você não vai saber que tá... Não é assim na sua casa, né? Que ele falou, aquele quartinho que você nunca usa, tá empoeirado, mas você não usa mesmo. A hora que você entra lá e vê, eu preciso de uma faxina. Então, é essa consciência, né? Tudo que vem para mostrar para você, não só uma doença, mas no mundo, que você tem que agir. Que você precisa mudar os seus padrões, a forma de pensar. Um mundo melhor tem que partir
de nós. A gente que cria. Se a gente acha que, tipo, que eu não consigo... Tem uma historinha, só pra gente encerrar também, né? Que tá ficando longo. Nossa Senhora! Gente, juntou duas pessoas que gostam de conversar. Isso aqui vai dar 1 hora de conversa, se Tem deixar. uma historinha linda que eu falo assim, que é um menininho que ele teve a maré veio e jogou um monte de estrelas do mar na areia. E o menininho pega estrela por estrela e vai jogando pro mar de volta. Aí chega um adulto e fala assim, nossa, mas que criança boba, né? Tá ali. Será que ele acha que ele vai devolver todas as estrelas? Aí chegou no moleque e falou, meu, deixa de ser bobo, você nunca vai conseguir devolver essas estrelas todas pro mar. Ó, até arrepiei. Aí eu falo assim, e o menininho vira pra ele e fala assim, ele fica pensando, aí ele pega a estrelinha que tá na mão dele, fala, mas essa aqui eu consegui. Essa aqui eu consegui. Então, pra gente salvar o mundo, cara, lógico que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, Lê, muito obrigado por me receber aqui. Que delícia, o Tico com a gente, ó. A partir da semana agora, né? Você começa semana que vem, terça-feira. Como que te encontram? E aí, eu tenho um celular que é só pra isso, tá? Se vocês, às vezes, ligarem ou mandarem o WhatsApp e eu não conseguir responder na hora, porque é um celular que eu deixei só pra parte de terapia. Eu tenho um outro celular que é pessoal, que é pra minha família, tá? Agora, eu tenho um celular que é só da terapia. Então, é 99665-9246. Tem a página do Beleza Zen também, no Facebook, no Instagram. Se vocês escreverem lá, eu ponho vocês em contato com o Tico, tá? E a gente agenda a sessão, tá? Estou aqui agora, então eu faço parte do time Beleza Zen. Muito bem. Eu falei que é um Tico Zen agora. Agora ele é o Tico Zen, tá bom, gente? Então, procurem a gente, venham mudar a vida, né? Meu convite sempre é venham se encontrar, porque todas as terapias, todos os profissionais que a gente tem aqui trabalhando, um autoconhecimento, uma busca, se reconectar nessa coisa de voltar para dentro, para o seu corpo, para você, porque verdadeiramente você é. Então agora o Tico faz parte dessa turma, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. E um beijo, pessoal. Beijo, espero vocês aqui.